Você se considera uma pessoa controlada emocionalmente? Ou será que você reprime as emoções? Você sabe qual é a diferença entre controle emocional e repressão emocional? É uma coisa um pouquinho difícil da gente discernir, mas ela faz toda a diferença na nossa saúde mental, nas nossas relações sociais, enfim, na nossa vida como um todo. A gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou te trazer conceitos sobre isso e também, mais importante, dicas para você saber definitivamente como gerir suas emoções de uma maneira equilibrada. Então, para começar, a gente precisa entender o que é repressão emocional. Repressão emocional é quando você engole as coisas e vai juntando, acumulando, quando você não age ou não reage num momento de emoção e aquilo em algum momento acaba eclodindo. Em algum momento, as emoções reprimidas elas acabam explodindo como um lixo que foi engolido, acumulado e em algum momento explode. Pessoas que geralmente são pessoas calmas, mas de repente explodem. Isso é o tipo de pessoa que acumula emoções. Pergunta como é que eu sei disso. Eu tive que aprender muito a lidar com isso. Outras formas também, outras coisas que acontecem com as emoções reprimidas é que elas acabam eclodindo também, não só em forma de explosões emocionais, mas também em formas de doenças que eclodem no nosso corpo, também doenças psicológicas também, e até comportamentos de vícios, de compulsões e obsessões, tá? Coisas que vão boicotar você na sua vida. Mas então, Ivan, será que eu preciso parar de engolir tanta coisa e eu preciso colocar tudo para fora? Como é que eu faço isso? Antes de mais nada, eu quero imaginar contigo como seria a vida sem a gente controlar as emoções. Tem um célebre caso de um cara chamado Phineas Cage, que ele era um cara comum, normal, respeitoso, trabalhador, que trabalhava numa mina e um dia teve uma explosão acidental nessa mina e uma barra de ferro atravessou o crânio desse cara, bem no lobo frontal aqui. Milagrosamente ele não morreu, mas a partir desse dia sua vida foi completamente mudada. Aquele cara, que era um cara comum, simples, tinha amizades, era um cara respeitoso, que tinha uma boa sociabilização, um dia começou a se tornar agressivo, começou a se tornar promíscuo. Ele andava na rua, falava obscenidades para as mulheres, e até comportamentos obscenos ele tinha, era agressivo demais com as pessoas. Mas o que aconteceu com esse cara? Será que ele se transformou em outra pessoa? O que aconteceu foi que quando ele foi atingido no lobo frontal, uma área super importante do cérebro dele, que é responsável por uma habilidade que a gente conhece como controle inibitório, foi prejudicada. Então, na verdade, ele não foi transformado, ele só perdeu uma função que a gente tem, que é o controle inibitório. Eu lembro que eu tive uma professora na faculdade, neuropsicóloga, e ela trabalha nos hospitais exercendo uma função de apoio na neurocirurgia. E a função dela é o seguinte: enquanto o neurocirurgião está lá operando o cérebro do paciente, ele está acordado e ela fica entrevistando esse paciente para dar feedbacks para o neurocirurgião da área do cérebro onde ele está tocando, o que está acontecendo ali. E eu lembro dela contar que teve casos de ela estar conversando com o paciente, em algum momento o neurocirurgião tocar uma região do cérebro dele e ele começar a falar obscenidades para ela. Ora, isso não foi o médico que colocou ali, mas ele, ao tocar ali, ele interfere numa habilidade, justamente nessa habilidade do controle inibitório. Você já imaginou como seria a sua vida se você falasse absolutamente tudo o que passa pela sua cabeça e também pelas suas emoções? Então essa é uma habilidade super importante na sociedade. Agora, como então a gente discernir o que é repressão emocional do que é inibição emocional? Vamos entender isso agora e eu vou te dar várias dicas preciosas para você começar a lidar com isso da melhor maneira, ok? Bom,
A inibição, ela simplesmente impede que qualquer coisa vaze de você para fora. Você passa por filtros, assimila, processa e utiliza isso ou coloca isso de uma maneira que seja construtiva, proveitosa, sabendo como lidar com as situações da melhor maneira possível, com sabedoria. E a primeira dica para você aqui é o seguinte: reconheça a emoção que você está tendo e reconheça que você não é responsável pelo gatilho que te gerou aquela emoção, tá? Às vezes foi a fala de alguém, o comportamento de alguém, alguma situação que você vivenciou, presenciou. Você não é responsável por isso, mas você é responsável pela gestão dessa emoção. Afinal de contas, as emoções não vêm até você, não chegam até você. Elas são produzidas por você, dentro de você. Então, você é responsável pela gestão delas. Esse é o primeiro ponto que você precisa tomar consciência. Dê nome aos bois. Dê nome às suas emoções. É importante, esse é o primeiro passo muito importante para você começar a aprender a lidar com as emoções, é você reconhecer que emoção é essa. Qual é o nome que você dá? Será que ela é tristeza, é raiva, é angústia, é nojo, é alegria? Começa a reconhecer, esse é um processo de autoconhecimento. Admita para si mesmo que você está tendo essa emoção com autocompaixão, demonstrando uma cumplicidade, um autorrespeito, né? Se permitindo sentir isso, e se amando, e se aceitando enquanto tem essas emoções. Fale como você se sente. É lógico que tem situações que a gente não se sente à vontade para falar, ou é uma situação em que simplesmente você não tem abertura para isso. Tudo bem, se você não puder falar no momento, procure o mais rápido possível alguém com quem você tem liberdade, alguém que participa do teu círculo íntimo de amizades, de relacionamento, alguém que você confia, para você poder falar como você se sente. E é claro, respeitando o seu tempo também, né, para fazer isso. Aprenda a expressar suas emoções de forma adequada. Expressar as emoções é diferente de vomitar emoções, é diferente de você atirar, jogar, cuspir emoções, tá? Expressar as emoções de uma forma adequada exige exercício, sim, mas ela vai te dar um grande resultado a médio prazo, tá? Então exercite expressar as emoções de uma forma adequada e equilibrada. E aqui você vê uma grande diferença entre o que é inibição e o que é repressão. Ao invés de você engolir tudo e ao invés de você simplesmente explodir, você vai assimilar isso e você vai colocar isso de uma maneira mais produtiva para fora. Não existem emoções que são puramente boas ou puramente ruins. Existem emoções que são produtivas ou emoções que são improdutivas. Então a dica para você é o seguinte: recontextualize as suas emoções de uma maneira que ela se torne produtiva para você. Pense em uma maneira nova de enxergar aquilo, como essa emoção pode te ajudar. Por exemplo, a raiva pode ser muito produtiva na sua vida. Ela pode te tirar de alguma situação de passividade que é improdutiva na sua vida, tá? Então, recontextualize suas emoções. Separe momentos de reflexão, de pensamento reflexivo, para você pensar sobre suas emoções, avaliar que tipo de emoção costuma surgir frequentemente na sua vida, em que situações essas emoções costumam surgir, e pratique uma coisa chamada escrita terapêutica. Escreva isso, coloque isso no papel, te ajuda a organizar as ideias, a enxergar alguns padrões, entender como que algumas coisas acontecem na sua vida, tá? E você precisa, de novo, de muito autorrespeito para fazer isso, tá? Autoaceitação para você poder fazer isso. Desde que você refletiu sobre aquilo, identificou padrões, percebeu algum tipo de emoção que costuma surgir em determinadas circunstâncias, começa a planejar emoções alternativas àquilo. Como é que eu poderia me sentir ao invés de me sentir dessa forma? Ou ainda, como que eu posso me comportar de uma forma alternativa à forma como eu costumo me comportar nessas situações? Como eu consigo recontextualizar isso? Então você começa
a fazer visualizações do futuro. Então você começa a fazer visualizações do futuro, você começa a mentalizar aquilo acontecendo, planejando o que você vai fazer dali para frente. Faça isso repetidamente, você está ensinando o teu cérebro a agir e pensar e sentir de uma maneira diferente. Muitas emoções que a gente tem como gatilho as emoções demonstradas por outras pessoas. Por exemplo, quando alguém se irrita com você, você pode ter um determinado tipo de sentimento a partir desse sentimento de irritação da outra pessoa que foi manifesto de alguma forma. Quando uma pessoa perde a paciência com você, quando uma pessoa, enfim, tem diversos tipos de sentimentos que são reações a sentimentos de outras pessoas. E a gente comete um grande erro tentando adivinhar o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa. Então a gente muitas vezes tem uma interpretação equivocada do que a outra pessoa está pensando e sentindo. A coisa mais madura que você pode fazer é perguntar para a pessoa, dar a oportunidade dela se expressar de uma maneira clara para você. E você faz isso criando um ambiente seguro para a pessoa, um ambiente maduro em que não existem explosões emocionais, mas você permite que a pessoa também se expresse se sentindo segura a fazer isso. Pense no teu crescimento emocional, na tua inteligência emocional, como um processo evolutivo, como um processo de crescimento na vida. Pare com a mentalidade de 880, sabe? Muitas vezes a gente chuta o balde porque a gente se sente incapaz. Perceba seus pequenos passos de evolução que você dá e comemore isso. Se você hoje conseguiu reagir de uma maneira um pouquinho diferente, comemore, reconheça isso, perceba que você está caminhando, você deu mais um passo hoje. Isso vai ser muito importante no teu crescimento emocional, tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado muito, vão te ajudar. Anota essas dicas, tá? Para você usar. Um beijo no teu coração e eu te espero no próximo vídeo.